Olá a todos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês. Estamos aqui, hoje estou com Vicente, ele vai se apresentar e gostaríamos de fazer um faith talk um pouquinho livre sobre a questão da salvação. A gente vai discorrer sobre um versículo pequeno, mas que tem verdades muito grandes. E esperamos que você seja grandemente edificado pelas verdades do nosso Senhor. Então eu vou deixar o Felipe se apresentar para depois a gente orar e começar com esse breve devocional. Então, meus irmãos, paz e graça, meu nome é Felipe André, né? Sou conhecido nas redes sociais como Vicente David Félix, esse é o nome que lá o pessoal me conhece. E estou aqui para a gente poder falar sobre a palavra de Deus, e isso que importa. Amém. Pois então oremos. Amém. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, te glorificamos porque és bom. Obrigado, Senhor, pela ocasião que nos concedes em podermos, o Pai, testemunhar mais uma vez sobre o Evangelho de Cristo. Nos ajude, Senhor, para que nós falemos das Tuas verdades com intrepidez, de forma que a Tua palavra, ela requer que falemos dela. Seja conosco, em nome de Cristo. Amém. 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 Os três já são bem conhecidos quando a gente olha as Escrituras e fala a respeito da salvação. Efésios, capítulo 2, versículos 8 até o versículo 10. Aí eu leio o primeiro versículo, o Felipe lê o segundo, e aí eu vou terminar com o versículo número 10. Então, Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, aqui a gente vê a questão da salvação, né? Que o Senhor deixa bem claro que a salvação ela não é oriunda do homem, né? Mas ela vem do coração do próprio Deus. Então é interessante porque aqui a gente faz alguns questionamentos. Certo. Por exemplo, um questionamento que pode se fazer: do que nós somos salvos? O texto deixa claro aqui em Efésios capítulo 2, quando a gente lê, Paulo ele deixa muito claro do que nós somos salvos aqui, né? Até antes da nossa gravação já estávamos a discutir isso, né? Aqui parafraseando os ele fala, não é confusão não, ele fala que nós somos salvos num sentido do próprio Deus, né? Que é aquele de encará-lo na sua própria ira, e por outro sentido nós somos salvos dos nossos próprios pecados. E aqui Paulo deixa claro que nós somos salvos dos nossos pecados, né? Ele vai no versículo 1 e fala que nós estávamos mortos nos nossos pecados e portanto Deus nos salvou dessa condição mísera que a gente se encontrava. Então os textos aqui vão dialogar entre si e vão deixar claramente isso aí. Nós éramos desobedientes, nós éramos filhos da ira, como os demais, estávamos no mundo, seguimos o curso do mundo e ele nos salva dessa toda a situação aqui. Verdade. Então, é complicado pensar que nós somos salvos da ira do próprio Deus. Mas essa é a verdade. É somente de Deus que nós estávamos endividados, né? É dele, sim. A dívida que nós tínhamos não é uma dívida de Satanás, né? Mas é uma dívida que nós temos do próprio Deus. Então, sim. O Senhor nos salva mediante isso. E isso fere o ego humano. Exatamente. Por isso que tem uma grande demanda, né, das religiões crescendo. Porque a maioria das religiões, elas atendem à necessidade que o homem tem de fazer alguma coisa para merecer salvação, por exemplo, né? Mas o cristianismo, a fé bíblica, ela confronta a ideia de que nós precisamos fazer alguma coisa para sermos salvos. Exatamente. Né? E esse ponto é muito importante porque assim, as pessoas pensam que nós tínhamos alguma dívida com o diabo e Cristo, ele nos compra nas mãos do diabo, né? Desde o momento que a gente peca, ou seja, quando nossos pais pecam lá no Éden, e esse pecado nos é imputado, né, como sendo também nosso, porque a gente estava nos lombos de Adão, segundo aí a perspectiva tradicionista, e desde aquele momento a gente sabe que nós nos afastamos de Deus, né? Então a nossa inimizade não era com o diabo, por assim dizer, nós fomos entregues à sorte, e aí nós temos uma dívida com Deus, e essa dívida é pago, né, ao próprio Deus, que vai ele mesmo sacrificar o seu próprio filho para pagar essa dívida ainda. Então assim, a doutrina da salvação é uma doutrina muito estranha, porque você tem dívida com um cara
E esse cara libera o filho dele para pagar a dívida que ele tem, ou seja, que nós temos com o próprio pai. Sim. Então é uma situação muito estranha de se entender. E aí é bem interessante a doutrina da salvação nesse sentido. E tem muita coisa que a gente vai discorrer aqui que eu acho assim muito mais complexa e fica muito perfeita ainda. Sim. Essa doutrina. Sim, concordo. Então, é uma doutrina grande, extensa, para se falar num devocional curto, né? Teria que se falar com um pouquinho mais de tempo para entender-se melhor. Mas, nesses pequenos versos, a gente entende essas verdades espirituais, né? Que a gente já falou aqui, que nós fomos salvos. Isso vem da fé, e a fé, inclusive, uma coisa, a fé que nós temos não é nossa. Exatamente. Não é que, tipo, eu tenho fé e do nada eu produzi a fé para crer no Senhor, né? É uma coisa que vem do próprio Deus. É o próprio Deus que libera isso. E olha aqui, meu irmão, só para você ter ideia aqui, o versículo 1 ele fala assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos, vossos delitos e pecados. Aqui, Paulo deixa claro que a doutrina da salvação começa com o próprio Deus. É Ele quem nos deu essa vida. Né? Ele deixa muito claro aqui: Ele vos deu vida. Né? E aqui o texto deixa claro que antes dessa situação nós não temos qualquer tipo de condição, nós não fomos os primeiros caras a dar passo para poder ter essa vida. Ele próprio, de forma livre e dentro da sua própria vontade, nos dá vida. E nos dá vida para a gente andar morto, ou seja, nós éramos mortos sem qualquer tipo de sentimento, instinto, qualquer tipo de evolução, e nessa situação ele próprio resolve nos dar vida, estando nós mortos. Então o texto é muito enfático para poder nos ensinar claramente que nós não temos qualquer tipo de cooperação de salvação. Deus próprio, na sua própria livre vontade, nos deu. E Ele nos dá justamente quando estávamos mortos, nossos próprios pecados. Isso, é bem incrível isso. E humilhante. Exatamente. Isso é muito humilhante. Exatamente. É humilhante demais para o coração do homem que quer fazer alguma coisa. Não fomos nós que demos o primeiro passo. E é interessante, né? O Senhor deu o primeiro passo para alcançar quem já estava morto, né? Então, é isso. Aí os versículos continuam falando que não é de obras, né? Excluindo totalmente quaisquer intenções do homem querer, né, participar nesse sentido. Então nós cremos que a salvação ela vem de Deus e totalmente do Senhor, né, sem que precisasse da nossa ajuda. Então, as obras são excluídas. Mas aqui entra a grande confusão, que o pessoal fala, mas Tiago fala que a fé sem obra é morta. Como é que funciona isso? Eu acho que o versículo 10, ela complementa explicando isso de forma muito clara, mas eu vou deixar o Felipe falar um pouquinho mais. Então, sobre a questão da fé e obra, é um assunto que assim, as pessoas pensam que Paulo até certo ponto se contradizia nesse aspecto. Mas Paulo não se contradiz porque ela deixa muito claro no versículo 10. Ele fala assim: pois somos feituras dele, né, criados em Cristo para as boas obras, que Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, Deus já tinha todo um plano bolado, sabe? Quando Ele nos resgatasse, a gente já teria um novo modelo de vida para a gente poder viver. E dentro desse modelo de vida, a gente tinha as boas obras já dentro dele, né? Deus é um ser bom, Ele é amor, então nós temos que andar dentro desses caminhos que Ele mesmo vai, aqui desde antemão, preparar para que a gente andasse nele. E olha que antes de tudo isso, Paulo mostra o caminho que a gente andava antes. Sim. Exatamente. No versículo ele fala assim: nos quais andaste noutrora segundo o curso deste mundo, segundo o princípio da potestade do ar, do espírito que opera no espírito da desobediência, entre os quais também vós, enquanto nós também andávamos noutrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Então Paulo aqui vai fazer um contar sobre o que a gente andava antes, o que a gente agora vai andar hoje em Cristo Jesus, para mostrar claramente que a salvação ela opera nas boas obras. Né? E aqui Paulo está sendo muito... Assim, Paulo, aqui ele confronta, ele mostra uma realidade sobre nós que a gente não tem ideia. Ele pinta o quadro da nossa depravação e no final fala assim: olha, vocês são esses caras aí, e Deus os salva livremente. Ou seja, não tem qualquer tipo de vontade nossa aqui para a gente poder desejar Deus, porque a gente era essa pessoa aqui, filho da desobediência. Sim. Nós éramos essa pessoa aqui. Amém. Então, conseguimos linkar muito bem aquilo que quando Jesus se apresenta como o caminho, dentro desse caminho já tem todo esse plano estruturado. Exatamente. A gente só segue o caminho, é só seguir. É a única coisa que nós fazemos, nós só caminhamos. Mas a vontade de caminhar vem do próprio Deus. A salvação ela começa em Deus e ela termina em Deus. Né? Exatamente. Que nem o que Filipenses fala, que Deus opera em nós tanto querer como efetuar. Segundo então, a sua vontade. Tudo é sobre o Senhor. Exatamente. O versículo 1, ele vos deu vida.
O versículo 10, pois somos feitura dele, fomos criados nele para a vontade dele e para darmos segundo o caminho que ele nos prepara. Ou seja, desde o princípio ao fim, ele começa com Deus e acaba com Deus. Né? Então, o homem, por assim dizer, ele vai ser passivo nesse processo dessa obra redentora que Deus opera em nossos corações. E o texto aqui, eles são mesmo muito claros. Eu acho que aqui não tem dúvida nenhuma, porque o quadro que Paulo pinta aqui sobre a gente, ele é interessante porque nós pensamos que nós temos algum tipo de bondade que a gente pode apresentar para Deus, né? E tem aquela situação aí, quando a gente está orando, Deus, do fundo do meu coração, a gente pensa que no fundo do nosso coração tem alguma coisa boa tipo, que Deus vai, exatamente assim, do fundo do meu coração, meu Deus, a gente pensa que tem alguma coisa aí interessante que a gente vai poder apresentar para Deus. Não tem, não. Olha o que tem aqui, desobediência, filhos da ira. É isso que nos caracteriza, né? Esse é o nosso caminho, esse é o caminho que nos identificava. E Paulo aqui, ele fala que o caminho que nos identifica agora, sendo novas criaturas, é o caminho da verdade, é o caminho que ele preparou de antemão para que andássemos nele. Né? É bem interessante isso aqui. Se você me permite aqui, eu estou olhando aqui o versículo 4. Sim. O versículo 4 tem uma coisa muito interessante. Ele fala, mas Deus, sendo rico em misericórdia. Primeira coisa aqui é que Deus é rico. Ele é rico em misericórdia, né? Ou seja, ele tem uma fortuna de misericórdia que o que ele proporcionou para nós, se calhar nem é comparado ao que ele já tem dentro da sua própria soberania. Então, primeira sentença aqui, Deus é rico em misericórdia por causa do seu grande amor, não por causa dele ver alguma coisa em nós, não porque ele viu algum pensamento bom, algum tipo de evolução. Ele é rico em misericórdia e por causa do seu grande amor, com que nos amou. Entendeu? Ele não nos ama porque viu, esse cara aí é perverso, mas tem um coração bom, ele oferece marmitas de comida na rua. Ele vê, por causa do seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, você vê que ele nos ama nessa condição. O que ele termina aí? Nos deu juntamente vida com quem? Com Cristo Jesus. Então, aqui é muito interessante. Eu acho que essa doutrina aqui poderia sempre nos fazer chorar, sempre que a gente lê isso aqui, né? Assim, não é pela nossa vontade. Sim. Deus é rico em misericórdia, é pelo seu grande amor que Ele nos ama e nos faz ressuscitar juntamente com Cristo Jesus. Bem interessante isso aqui. Amém, amém. Então essas são as verdades que profundamente nós acreditamos e é aí onde nasce o amor pelo Senhor. A gente reflete no que Ele fez por nós, mesmo apesar de nós, né? E o que Ele deu, que Ele imputou, colocou em nosso coração para que esse amor pudesse florescer, né? Porque nenhum de nós queria amar o Senhor. E nós não continuaríamos não querendo se o Senhor não operasse essa obra em nosso próprio coração. Amém. Amém. Então, esse foi o nosso breve devocional. Espero que você seja muito edificado. E futuramente nós teremos mais encontros como esse, né, se o Senhor quiser, para nós falarmos de assuntos relacionados às Escrituras Sagradas. Então, o Felipe vai terminar orando. Boa. Então vamos orar para que Deus possa nos ajudar nessa caminhada. Nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos eternamente gratos e queremos nos chegar diante do Teu trono, mediante o Teu Filho, conversando da nossa pequenez, nossa insuficiência, nossa incapacidade. Pai, fomos expostos à Tua Palavra e aí vimos que nós somos pecadores, miseráveis e sem qualquer condição de poder te buscar. O Senhor nos ama, o Senhor nos dá vida, o Senhor nos salva somente pela Sua graça, porque o Senhor é rico em misericórdia. E com o Seu grande amor, o Senhor nos fez assentar juntamente com Cristo, nos lugares celestiais nele mesmo. Então é em Cristo, Senhor, que nós queremos continuar descansando, refletindo e que nossas mentes possam estar sempre cativas à Tua Palavra. É aquilo que o Senhor tem para revelar através dela. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.